Tudo bem? Chegamos ao nosso 18º capítulo deste livro, desta obra tão fantástica, tão magnífica e que tanto nos ensinou. Hoje, no 18º capítulo, com o tema Velha Afeição. É um capítulo muito interessante, dando continuidade ao que a gente vem lendo, né? A proposta é que todos leiam. Então, o André está nas cavernas, ele entrou então naqueles abismos das cavernas juntamente com Calderaro, com autorização da irmã Cipriana. Ele não pôde descer até o final, ele ficou então parado até um determinado local. E lá ele se deparou então com várias criaturas grotescas, de apego à carne, à matéria, num lugar muito lúgubre, muito escuro, enevoado, e onde tinha aquela gritaria. Então era um próprio inferno, como ele mesmo narra. Nesse momento, nesse capítulo, ele está. Então ele se depara com várias pessoas, vários idosos, com uma cara corontonha, ele fala no capítulo, estranha, todos apegados ao dinheiro, ao ouro, ao apego material. E eles então pegavam aquela lama suja como se fossem pedras preciosas, todos ensandecidos, porque foram na terra usurários. Se aproveitaram da tolice alheia das pessoas para enriquecerem. Então, quando desencarnaram, enlouqueceram. Vários deles, procurando na busca de mais dinheiro. Então, eles situaram a sua mente num local como se estivessem rodeados de ouro. Então, todas aquelas pessoas que são apegadas demais ao dinheiro, ao ouro, ao ter, acabam no final de suas existências enlouquecendo. Então, o André ouve de Calderaro que diz o seguinte: são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental, do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Então, dentro de todo aquele que a gente vem estudando nesses capítulos, então eles ficaram naquele primeiro patamar do cérebro, lá naqueles impulsos, lá nos instintos. Eles não conseguiram subir um pouco mais. Por quê? Por conta do seu apego à matéria, ao dinheiro, por se aproveitarem das pessoas. E então é interessante nesse capítulo que o André começa a se deparar e ele fica horrorizado de ver o apego. E eles vivem naquela alienação coletiva, vários idosos. E de repente ele ouve um que fala: pessoal, será que nós não estamos num sonho, nós não estamos num pesadelo? Talvez isso não seja real. Quando o André ouve aquela voz, lhe parece muito familiar. E aí logo ele fica pensando: será que seria alguém conhecido? E aí ele lembra do seu avô, o senhor Cláudio. E ele então começa a se recordar do seu avô. E aí o velhinho então começa com aquele monte de lama, achando que ele estava com dinheiro. E ele fica e ele percebe que era o seu avô. E então o avô, quando começa a pensar, aí os amigos dele: que nada, Cláudio, não é sonho não, é verdadeiro, eles estão nos perseguindo, querem roubar o nosso ouro, o nosso dinheiro. E então o seu Cláudio fica e começa a pensar no passado. Ele fala: eu acho que eu estou num sonho, a minha família me abandonou, eu que trabalhei tanto para ganhar dinheiro, mas tem apenas uma pessoa que eu sei que não se esqueceria de mim. É o meu neto, o André Luiz. Era o único que me acalmava, que eu ficava tão feliz em vê-lo. E eu deixei uma grande quantia para que ele se formasse médico. Talvez, quem sabe, ele, sendo um médico, ele iria fazer o bem, ajudar as pessoas. E então, quando ele ouviu isso do seu avô,
ele se lembrou realmente de quando ele era pequeno, se lembrou quando o seu avô enlouqueceu e o seu pai havia levado ele até sua casa e até nos últimos dias de vida, nos derradeiros dias, mas ele se recorda de quanto ele acalmava o seu avô, quanto ele fazia bem. E então ele começa a relembrar aquilo e entre o conflito, e aí ele lembra, daí o Calderaro fala, fique à vontade, André. E aí então André fala, vovô, você não se lembra? Sou eu, André Luiz. E aí eles começam a receber passe, ele consegue enxergá-los. E ele imagina que são anjos por conta da sua roupa branca, toda iluminada. Mas, na verdade, eles, claro, eram espíritos de luz, considerando aquele local tão terrível. E então o André começa a conversar com seu avô e fala que ele havia desencarnado, que a sua casa, que as suas coisas tinham ficado. E ele fica praticamente enlouquecido, lembrando de que todo o dinheiro, todo o trabalho, o que eles tinham feito com todo o dinheiro? E ao mesmo tempo o André se lembrava de que sim, o seu avô havia deixado uma quantia vultuosa para os seus familiares que gastaram nababescamente. E ele devia aquele auxílio ao seu avô, porque ele havia se formado médico, muito embora não tivesse utilizado da medicina como ele deveria, realmente renunciando, realmente auxiliando. Então, naquele conflito de emoções, é belíssimo o capítulo, é belíssima a conversa deles, né? Então, o André cobriu as mãos de beijos o seu avô quando ele o reconheceu, erguendo para ele os olhos lacrimosos. Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais, impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer, disse André. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade, pavor. Meu espírito respirava reconhecimento sincero e o amor puro, enquanto as míseras entidades emuradas na usura, gritavam revoltadas, umas e outras riam, incapazes de compreender a cena improvisada. Eu, disse André, amparado por Calderaro, que também enxugava as lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. E é interessante que no capítulo eles esclarecem que não foi por acaso que ele foi levado nas cavernas e que a irmã havia destinado aquele local para ele ficar, porque ele tinha então aquele que resgatar o seu avô, que ao receber ver a criatura, ver o seu neto tão amado, ele iria com o seu coração ser demovido daquela prisão que era o apego aos bens materiais. Então é um capítulo belíssimo e vale muito a pena. E agora faltam 2 capítulos. Até amanhã e que Deus os abençoe.